A Europa não será feita de uma só vez, nem na construção de um conjunto. Ela será feita através de realizações concretas, na qual iremos criar inicialmente uma solidariedade concreta. Robert Schuman, ministro francês das Relações Exteriores entre 1948 e 1953, foi o primeiro político em um discurso oficial a denominar a Europa como um conjunto de países colaborando no plano econômico. Foi em maio de 1950. Ele esperava que a França e a Alemanha ultrapassassem suas rivalidades históricas e, junto com outros países vizinhos, compartilhassem suas reservas comuns de carvão e produção de aço, confiando o controle a uma autoridade superior. O resultado foi o surgimento da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, CECA, da qual fazem parte a França, a Alemanha Ocidental, Bélgica, Itália, Luxemburgo e os Países Baixos. Através de um tratado assinado em Paris em abril de 1951. Os 6 países vão cooperar por 50 anos. A CECA é um passo significativo não só por ter estabelecido o mercado comum, hoje não mais de direitos aduaneiros e restrições na produção de carvão e aço entre países membros, mas como uma autoridade supranacional acima dos governos. Enquanto isso, um grupo de estudantes franceses de Weiler atinge a fronteira. O posto fronteiriço do Zollamt é ocupado por jovens alemães. Eles vieram retirar as velhas barreiras na fronteira, aquelas que materializam a divisão das terras. Enquanto o mercado de carvão e do aço funciona, a Comunidade Europeia de Defesa terminou falhando. O resto ainda é uma Europa de 6 membros, já que o Reino Unido não faz parte do sexteto. O Tratado de Cooperação Militar com a França e os países do Benelux, vigentes desde 1948, se opõe ao novo projeto. A morte de Stalin aumenta a tensão com o bloco soviético e, além disso, a França não pode ratificar o tratado, bloqueando o surgimento da Comunidade de Defesa, mas também de uma comunidade política europeia que iria criar um executivo, um parlamento bicameral e um tribunal supranacional de justiça. É muito cedo para uma comunidade política, mas não para desenvolver o mercado comum. Em 1955, com uma conferência em Messina, os 6 países definem um roteiro. Em seguida, se encontram em Roma, em 1957, para assinar os famosos acordos. Além da Comunidade da Energia Atômica, que surge para coordenar o uso pacífico e a pesquisa dessa fonte energética, também surge a mais importante comunidade, o primeiro pilar da futura União, a Comunidade Econômica Europeia. França, Alemanha, Itália, Bélgica, Luxemburgo e Países Baixos. Em seguida, começam a desenvolver políticas conjuntas nos setores de agricultura, transporte e trabalho. A cooperação se estende à livre circulação dos trabalhadores, mercadorias e capitais, sempre com a ideia de que um dia a Europa poderá ser uma união política, enquanto isso ela desenvolve o mercado. O mercado comum, no entanto, fechado aos que não estão na CEE, dentre eles o Reino Unido e a Suécia. Eles promoveram a Associação Europeia do Livre Comércio, da qual faziam parte a Suíça, a Áustria, Dinamarca, Noruega e Portugal, mas isso já é uma história dos anos 60.